Gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 15. João, capítulo 15, nós faremos a leitura do verso 1 ao 17. Os irmãos que encontraram, digam amém. João, capítulo 15, verso 1 ao 17, a palavra de Deus diz: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Meus irmãos, esta passagem, ela está registrada aqui no livro de João, né, e ela acontece durante a ceia. Obrigado, estive aqui em cima, está um pouco frio. Essa passagem ela acontece durante a ceia do Senhor. E nesse exato momento em que o Senhor Jesus profere essas palavras, já tinham acontecido algumas coisas. Antes dessa palavra do Senhor Jesus, os discípulos eles estavam assentados à mesa da ceia. Jesus lava os pés dos discípulos. Logo em seguida, Jesus afirma que um deles o trairia. Jesus está angustiado. Ele afirma que Judas o trairia. Judas sai. Jesus afirma que estaria com eles por pouco tempo e iria para um lugar aonde eles não poderiam ir. Pedro diz que daria a vida por Jesus, mas Jesus diz que Pedro o negaria. Jesus afirma aos discípulos que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Com estas palavras e com esses acontecimentos, os discípulos eles estavam se sentindo angustiados, confusos, abandonados. E é nesse contexto
que o Senhor Jesus proclama o seu discurso de despedida, que está registrado no Evangelho de João, nos capítulos 14, 15 e 16. Esse capítulo que nós lemos, ele se encontra no centro desse discurso. Nele, Jesus diz palavras de consolo e de motivação para os discípulos. Essa passagem ela é conhecida como a videira e os ramos. Nela, Jesus fala sobre um novo relacionamento que os discípulos teriam com Ele, por meio da habitação do Espírito. É através desta ilustração que o Senhor Jesus ele nos revela a verdadeira natureza da nossa união com Ele e a importância de permanecermos nele para darmos fruto. O foco principal desse ensino aponta para o nosso relacionamento com Cristo e a dependência que temos dele. Aqui, Cristo é a verdadeira videira. Nós somos os ramos. Deus, o Pai, é o viticultor, é o agricultor, e é Ele quem cuida dos ramos. Eu gostaria de orar com os irmãos antes de nós adentrarmos na ministração dessa palavra, mais uma vez. Senhor Deus, Pai querido, nós te louvamos, ó Pai amado, mais uma vez por estarmos aqui na Tua casa, neste domingo, Pai, onde participamos da ceia do Senhor. Momento, Pai, onde o Senhor Jesus proferiu essa palavra aos seus discípulos. Pai, que essas palavras também façam o mesmo efeito nas nossas vidas, que também somos discípulos do Senhor. Que essa palavra, Pai, altere a nossa percepção de quem é o Senhor Jesus e das ordenanças que o Senhor nos deixou, Pai amado. Assim, ó Deus, nós pedimos que o Espírito Santo tenha liberdade do nosso meio, de nos constranger, de nos modificar e de nos instruir para a honra e glória do Teu santo nome. Assim, ó Pai, nós oramos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Curiosamente, meus irmãos, no Novo Testamento, a forma mais comum de descrever o povo de Deus não é como cristão. Se você procurar no Novo Testamento, esse nome, essa nomenclatura cristão, ela aparece apenas 3 vezes. Em Atos, capítulo 11, verso 26, em Atos, capítulo 26, verso 28, e em 1 Pedro, capítulo 4, verso 16. O termo mais comum utilizado no Novo Testamento para identificar os seguidores de Cristo, os discípulos, talvez seja a expressão em Cristo. A expressão em Cristo e os seus equivalentes ocorrem cerca de 200 vezes no Novo Testamento. E aqui em João 15, Jesus está ajudando os discípulos a entender o que isso significa. Jesus já havia falado que quando ele partisse, os seus discípulos iriam experimentar um relacionamento ainda mais íntimo com ele. Eles estariam unidos quando o seu Espírito viesse habitar nos discípulos. Eles estariam unidos em Cristo por uma mútua habitação. João 14, 20 diz: naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Isso aconteceria quando Jesus os deixasse, voltasse para o Pai e enviasse outro Consolador, o Espírito Santo. Tudo isso deve ter causado uma confusão muito grande nos discípulos. Eles já estavam entristecidos, sabendo da partida do Senhor Jesus. Então, Jesus, para ajudar os discípulos a entenderem o que isso empregaria, ele usa uma ilustração familiar aos seus discípulos. Ele usa a ilustração de uma videira. E Jesus diz, eu vou pedir que os irmãos mantenham a palavra de Deus aberta, para nós acompanharmos os versículos, mas o Senhor Jesus diz no verso 1, eu sou a videira verdadeira,
e meu pai é o agricultor. A videira era uma das árvores mais importantes na economia de Israel. A videira sempre foi símbolo de Israel no Antigo Testamento. No Salmo 80, dos versos 8 a 12, o povo era descrito como uma videira que Deus plantou com muito carinho nas encostas das montanhas. Mas, infelizmente, essa videira ela não correspondeu ao que Deus esperava. Em Isaías, capítulo 5, verso 2, o profeta diz que essa vinha, em vez de uvas boas, deu um fruto azedo que não prestava para nada. Jesus agora, então, utiliza essa figura de uma videira, devido ao seu grande simbolismo, a dar uma representação aos seus discípulos. E ele diz aos discípulos, eu sou a videira verdadeira. E aqui Jesus ele estabelece um contraste entre a pessoa dele e a nação de Israel. Porque a nação de Israel também era uma videira, mas Jesus era a videira verdadeira, aquela videira que dava bons frutos. E Jesus, ele é essa videira. E ele dá um panorama geral nos 2 primeiros versos, aonde ele diz no primeiro que ele é a videira verdadeira e que o Pai é o agricultor. Ele diz assim no verso 2, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Aqui, então, ele está complementando, dizendo aos discípulos que Deus é o agricultor e que Jesus é a videira. Ele é a fonte de vida, ele é a raiz que emana toda a bondade. E nós que somos os discípulos, nós somos os ramos. Como crentes, nós somos unidos a Cristo, como os ramos são unidos à videira. A nossa vida espiritual depende totalmente do Senhor Jesus. E Ele é a única maneira de nós darmos frutos. A única maneira de nós darmos frutos é permanecendo em Jesus. Somente os que permanecem em Cristo são os ramos limpos e saudáveis. E somente esses ramos é que podem dar bons frutos. E isso acontece com os discípulos de Cristo, não só com os apóstolos, mas com todos nós, povo de Deus. E ele continua complementando que os discípulos, o povo de Deus, eles são limpos pela palavra de Jesus, pela palavra dele. No verso 3 ele fala, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Nós somos limpos pela palavra do Senhor. É através da palavra de Deus que há condenação contra o pecado. É através da palavra que há inspiração da nossa vida à santidade. É através da palavra que promove crescimento. E é através da palavra que Deus revela poder sobre as nossas vidas. Quando nós tomamos consciência da nossa natureza de pecado, que nós percebemos a nossa necessidade de perdão, é que nós buscamos o Senhor Jesus, e Ele nos dá uma nova vida. Daí nós passamos a entender que Cristo é a resposta de Deus para todas as nossas necessidades. Quando nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós somos perdoados, renovados e recebemos uma nova identidade em Cristo. Isso transforma quem nós somos e o que pensamos de nós mesmos. Por isso, o novo crescimento na vida cristã depende única e exclusivamente de uma união com o Senhor Jesus. Os ramos dependem da videira para produzir boas uvas. E Jesus está enfatizando esse relacionamento mútuo entre o povo de Deus e Ele. Nós precisamos de ter um relacionamento junto, firme,
colado. Essa figura que Jesus dá da videira, ela é uma figura feita para todo o povo de Deus. Nós só temos vida se nós estivermos na videira. Nós só temos vida de verdade se nós estivermos em Cristo. E ele está deixando isso muito claro. Mas o que é que significa permanecer em Cristo? No verso 4, Jesus diz aos discípulos: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Vocês percebem que Jesus está enfatizando isso, ele está repetindo isso, para que isso fique gravado. E o Senhor Jesus não fez isso à toa. Quando ele ministrou essa palavra aos seus discípulos, ele estava falando para aqueles homens, né, que estavam com ele, já não eram mais 12 naquele momento, eram 11, mas ele também já estava falando isso para todos os seus discípulos, para todos aqueles que se entregaram, que querem viver uma vida com Cristo. Permanecer em Cristo, então, significa permitir que Ele habite em nós. Ele fala que nós devemos permanecer nele, para que Ele permaneça em nós. E Paulo escreve sobre essa união com Cristo em 2 momentos no livro de Colossenses. Em Colossenses capítulo 2, verso 6, Paulo escreve assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Colossenses capítulo 3, verso 16, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Nós somos vivificados pela palavra de Cristo. É a palavra de Cristo que nos dá vida. A palavra de Cristo é que nos convence do pecado. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, ele está interligando tudo isso, de forma que isso tem que habitar no nosso coração. Isso tem que fazer parte do nosso ser. Nós não temos como ser cristão ou povo de Deus se nós não estivermos em Cristo e Cristo em nós. Não tem como nós sermos ramos nominais, né? Digamos assim. O ramo ele tem que estar na videira, e aquela seiva que tem dentro do tronco, ela tem que ser distribuída para os ramos, para que possa gerar fruto. Se há uma ruptura nesse ramo, esse ramo já não tem mais vida. Esse ramo, ele já não produz mais fruto. E é o que Jesus está falando. Observa novamente a figura da videira. Os ramos e a videira, eles não são partes distintas. Apesar de serem diferentes, eles fazem parte da mesma estrutura. Os ramos só dão frutos se estiverem conectados ao tronco da videira. A seiva e os nutrientes são repassados aos ramos através dessa conexão. Ou seja, se nós permanecermos em Cristo, nós produziremos muitos frutos. Em Gálatas, capítulo 5, dos versos 22 ao 23, o apóstolo Paulo também ensina que os frutos do Espírito são uma expressão visível do caráter de Deus em nós. E os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são os frutos que se espera do povo de Deus. Esses são os frutos que se espera como resultado da atuação do Espírito Santo nas nossas vidas. E esse fruto, ele só pode ocorrer se o ramo estiver ligado à videira.
Nesse sentido, meus irmãos, nós não podemos fazer nada que tenha valor verdadeiro e eterno sem Jesus. Nós podemos fazer muitas coisas, mas nós só podemos fazer algo de valor, algo que seja um bom perfume no céu, se nós estivermos com Jesus. Além disso, Jesus afirmou no verso 6, que o ramo que não permanece nele é lançado no fogo. A frase que Jesus aqui, que ele usou aqui, é muito importante, porque ele diz assim, que se alguém não der fruto, será jogado fora. Quer dizer que se não der fruto, é porque não está conectado com ele. Ele disse, se alguém permanecer em... Ele disse assim, se alguém não permanecer em mim, é jogado fora. O ramo que está fora da videira é um ramo sem vida. Não dá fruto. A sua madeira não serve para nada, além de pegar fogo. Ou seja, nós podemos exemplificar bem que quem não está em Cristo, para essas pessoas, infelizmente, só resta uma expectativa de juízo eterno. Por outro lado, no verso 7, Jesus diz que aqueles que permanecem nele e que permanecem na palavra, pedem o que querem e recebem. Observe aí o verso 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Aqui Jesus também está deixando um outro princípio maravilhoso para nós. Em primeiro lugar, a oração é um privilégio. Nós podemos nos apresentar diante do Senhor em oração, isso é um privilégio. Como filhos de Deus, nós temos esse privilégio de nos comunicar diretamente com o Pai através da oração. E Deus ouve as nossas orações. E Deus atende às nossas orações. Eu achei muito interessante o pastor Maquil falar aqui, que ele sentiu que o Senhor ouve as nossas orações. Porque, enquanto eu preparava essa palavra, eu senti que o Senhor ouvia as minhas orações também. E o Senhor ouve as nossas orações. Mas o Senhor ouve as orações dos ramos que estão conectados na videira. Aqueles ramos que estão dando frutos. Novamente, Jesus usa a metáfora da videira para dizer que Deus é glorificado quando nós produzimos frutos. Verso 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Um ramo que dá muito fruto traz honra para aquele que cuida da videira. Quando os discípulos dão fruto, Deus é glorificado. Quando nós damos frutos, o nome de Deus é exaltado. Dar fruto nesse contexto, meus irmãos, não se limita às ações físicas, mas sim de uma vida transformada pela fé. Uma vida que foi modificada pela união com Cristo. Esse sim é o resultado natural de estar conectado à videira. É permitir a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Se nós estamos com Cristo, nós permitimos a ação do Espírito Santo na nossa vida, e a ação do Espírito Santo na nossa vida, com a nossa comunhão com Cristo, vai produzir frutos. Frutos para a glória de Deus. Amém? Eu espero que nós, ao ouvirmos essa palavra, nós permitamos que o Espírito Santo opere nas nossas vidas.
que nós possamos tirar o nosso eu, os nossos desejos, e permitamos que o Espírito Santo tenha ação total nas nossas vidas. A partir do verso 9, Jesus também faz uma ligação entre amor e obediência. E ele diz: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Jesus está falando que assim como o Pai amou ele, e ele amou ao Pai, e ele obedeceu ao Pai, Jesus espera também que nós permaneçamos nele. Jesus, de forma deliberada, amou os seus discípulos e nos amou de uma maneira com tanta obediência que ele se entregou a uma morte de cruz em obediência e em amor. Esse é o exemplo que Jesus está nos dando. Jesus está nos mostrando a natureza do amor divino. O amor do Pai por ele é incondicional, é perfeito e é eterno. E Jesus, ele nos assegura que ele nos ama da mesma maneira que o Pai o ama. E o seu amor por nós é um reflexo do amor do Pai. Vocês conseguem compreender a profundidade do amor de Cristo? O amor que Deus amou a Cristo, esse é o amor que Ele nos ama. Incondicional, perfeito e eterno. Isso quer dizer que o Senhor, Ele nos ama de eternidade a eternidade. Ele nos ama desde a criação do mundo. O Senhor nos ama antes de nós existirmos. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor do Senhor Jesus para nós. Jesus nos convida a permanecer no seu amor. E o que é permanecer no amor de Jesus? Permanecer no amor de Jesus é cultivar um relacionamento íntimo com Ele, um relacionamento de intimidade com Ele, um relacionamento baseado na confiança e também na obediência. Observe o que ele fala no verso 10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Vocês observem que ele está sempre fazendo a colocação de que ele permanece no amor do Pai e que nós devemos permanecer no amor dele. Se nós permanecermos no amor de Jesus, nós fazemos parte do amor do Pai. Senhor Jesus aqui conectou o verdadeiro discipulado com a obediência à sua palavra. Ele mesmo cumpriu isso em relação ao Pai. E ele mesmo serviu de exemplo. Ele mostra que a obediência ao Pai é essencial para permanecer no seu amor. Permanecer no amor de Jesus é mais do que uma decisão momentânea, mas ela é um estilo de vida. É um estilo de vida contínuo. Permanecer no Senhor Jesus é ter uma vida com o Senhor Jesus. Isso não quer dizer que nós não pecamos. Nós somos pecadores. Mas nós temos que buscar ter uma permanência, uma comunhão com o Senhor Jesus. E isso tem que nos moldar. Isso tem que fazer diferença na nossa vida. Constantemente. Permanecer no amor de Jesus também é guardar os mandamentos de Jesus. Assim como Jesus guarda os mandamentos do Pai. Jesus disse essas palavras para que a alegria dele estivesse em nós. Verso 11. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Esse é o resultado da permanência
e obediência no amor de Jesus. Alegria completa. As pessoas do mundo estão buscando alegria em muitas coisas. Nas diversões, no lazer, nas festas. Mas a alegria do Senhor não está aí. A alegria do Senhor está em obedecer a palavra. Porque quando nós obedecemos a palavra, o Senhor nos dá alegria. E Ele não só nos dá alegria, como Ele nos poupa. Ou, se nós passarmos por momentos de tristeza, o nosso momento de tristeza é momentâneo. Ah, mas eu vivi uma vida de tristeza. Mas o que é uma vida de tristeza aqui, comparado com a eternidade com o Senhor Jesus? Não é nada. Nós fizemos há pouco tempo o estudo de Jó. Aquele homem sofreu o inimaginável, mas ele manteve a alegria no Senhor. Nós devemos, apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas lutas, mantermos a alegria, não nas circunstâncias, não naquilo que está acontecendo ao nosso redor, mas manter a nossa alegria no Senhor. Se o Senhor for a nossa alegria, não tem nada que vai nos abalar. Se o Senhor for a nossa esperança, não tem nada que vai nos impedir. O Senhor é a alegria do povo dele. O Senhor é a esperança do povo dele. E nós temos alegria, nós somos um povo alegre. Nós somos um povo alegre, independente das nossas circunstâncias. Porque a nossa alegria não depende de circunstâncias. Mas a nossa alegria, a alegria do povo de Deus, é o Senhor. A alegria e a nossa esperança é o Senhor. A nossa alegria não está aqui. A nossa alegria está naquilo que nos aguarda. Uma alegria eterna. Esse é o resultado da permanência e obediência no amor de Jesus. Alegria completa. E obedecer a Jesus não é um fardo. As pessoas evitam de vir à igreja, abandonam a igreja, e principalmente abandonam a fé, porque acham que isso é difícil. Ah, mas eu não vou poder ir na festa, eu gosto de ir na festa. Ah, eu gosto de beber, eu gosto. A pessoa, não vem na igreja, eu não vou na igreja porque eu gosto de beber. Que tristeza. As pessoas trocam alegria verdadeira por causa de coisas tão passageiras que ainda faz mal para a saúde. A alegria nossa não tem nada do mundo. Hoje pela manhã o pastor Marquinhos disse que o lugar mais bonito do mundo é pó. E é verdade. A maior alegria que nós temos aqui também é pó. Se nós vivermos a nossa vida aqui, esperando as alegrias desse mundo, nós somos infelizes, nós somos pobres e miseráveis. Que a nossa alegria, a nossa esperança, ela não pode ser aqui. Porque esse mundo, ele jaz no maligno. Esse mundo, ele é contrário, ele nos odeia. Esse mundo odeia Cristo. Esse mundo não é a nossa alegria. E desta alegria vem mais um mandamento que o Senhor Jesus nos dá. Verso 12. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Jesus nos dá esse novo mandamento. E esse mandamento, ele também nos identifica como discípulos de Jesus. E ele também nos une. Ele nos une a Jesus e nos une uns aos outros. Nós somos todos ramos da mesma videira. E esse mandamento é que nos une, o amor. E por isso Jesus disse para os seus discípulos: amem-se uns aos outros. E ele ainda nos dá um modelo:
amem-se uns aos outros, como eu os amei, como Deus o amou. Esse é mais um novo mandamento que o Senhor Jesus nos deixa. E Ele também diz que nós somos enviados ao mundo para amar uns aos outros. Essa, então, seria a verdadeira marca do cristão, o amor uns pelos outros. Jesus, Ele nos convida a amar com um amor sacrificial, incondicional, que transcende todas as barreiras e todas as diferenças. E por isso, Jesus diz no verso 13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus aqui, Ele descreveu a medida e a qualidade do seu amor para os discípulos. A medida e a qualidade do amor que Ele tem para conosco. E nos deixou aqui um modelo impossível de nós seguirmos, praticamente. De dar a vida pelos seus amigos. Mas esse é o modelo que o Senhor Jesus nos deixou. Foi assim que o Senhor Jesus nos amou. E foi assim que Ele nos ordenou amar. Amar como Ele amou. Um amor sacrificial, incondicional e abrangente. Essa era a prova de amor que Jesus daria em poucas horas. Pouco mais de algum tempo Ele seria preso, crucificado e daria a vida pelos seus amigos e por nós. Um amor completo de uma grandeza insuperável. Esse é o amor do Senhor Jesus. E esse é o amor que Ele nos manda amar uns aos outros. Jesus descreve a medida e a qualidade do seu amor e Ele passa a nos tratar não como servos, mas como amigos. E Ele diz no verso 14, vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Observe aqui, meus irmãos, que Jesus Ele não estabelece uma relação de amizade com os seus discípulos baseada em uma obediência cega. Mas Ele estabelece uma relação baseada em confiança, respeito, carinho e afeto. E obediência. Agora, essa obediência aos mandamentos de Jesus, ela não é um fardo, mas ela é um reflexo do amor que nós devemos ter com Ele. O filho que obedece o pai, ama o pai. É lógico que o filho às vezes teima, né? Assim como nós temamos também. E para isso, existia, a vara, né? Hoje isso não está existindo mais, né? Hoje é só diálogo. Na minha casa, não. Na minha casa funciona a vara. E eu ainda falo para eles, só você pode ter 18, 19, 20, que enquanto eu for pai e precisar da vara, não precisa, né, mais, porque já estão maduros, amadurecendo cada vez mais. Mas a vara. E o Senhor também usa a vara para nos corrigir. Experimenta desviar, sair do eixo. A vara vem. A obediência, então, ela é um fruto natural do amor e da fé em Cristo. E Jesus já não nos chama mais de servos, mas de amigos. E a amizade com Deus, meus irmãos, é um privilégio. Nós não somos apenas servos, mas agora amigos de Deus. Jesus diz no verso 15, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Senhor Jesus tornou conhecido tudo para nós, e nós já não somos mais servos, mas amigos. O servo, por definição, ele está sujeito à vontade do seu Senhor,
e ele não possui conhecimento dos planos e das intenções do Senhor. Por outro lado, nós, os discípulos, aqueles que estão ligados à videira, conhecemos os planos do nosso Senhor. Ele nos revela os seus planos e nos convida a participar da sua obra. E no final do seu discurso, Jesus afirma que foi Ele quem nos escolheu, e não nós que escolhemos Ele. Ele diz: vocês não me escolheram. Não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Ele quem nos escolheu, demonstrando para conosco um amor incondicional e um propósito eterno para as nossas vidas. E aqui Jesus revela o seu papel como a videira e nós como os ramos. Ele nos une a si. Ele é a fonte da vida. Ele nos une a Ele para que nós possamos dar frutos. E esse é o chamado e é a missão inerente à fé cristã. Nós somos chamados para dar frutos. Ao seguir o Senhor Jesus, nós somos enviados para compartilhar o Evangelho e fazer discípulos. E o fruto que produzimos é resultado desse trabalho missional. Jesus escolhe discípulos para que eles deem frutos e permaneçam assim para a glória de Deus Pai. E o fruto que nós produzimos são vidas que serão transformadas. Portanto, não se trata de um fruto passageiro, mas de um legado eterno. O Senhor nos chama para darmos frutos para Ele, e que esses frutos deem mais frutos, e mais frutos, e mais frutos. E então, no verso 17, Jesus comanda novamente uma ordem para nós. Jesus, ele não apenas sugere o amor, mas ele ordena o amor. O amor ao próximo não é uma opção. O amor ao próximo é uma obrigação, é um mandamento. E ele fala no verso 17, este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. E esse provavelmente seja o maior fruto. O amor é o maior de todos os dons espirituais. O amor, ele é a essência de Deus. O amor é o fundamento de todas as relações. O amor, ele é eterno. Enquanto a fé e a esperança têm um aspecto futuro, o amor, ele tem um aspecto de eternidade, de constância. O amor também, ele define o nosso caráter. A maneira como nós amamos os nossos irmãos revela quem nós somos de verdade. O amor também cumpre a lei. O amor resume todos os mandamentos da lei. É o que está escrito lá em Romanos 13, verso 10. O amor também é a marca do cristão. Jesus disse que o mundo conhecerá que somos seus discípulos pelo amor que temos uns pelos outros. Portanto, meus irmãos, o amor, ele não é um sentimento, mas o amor é um fruto do Espírito Santo que se manifesta nas nossas vidas. Quando nós amamos como Jesus nos amou, nós produzimos frutos duradouros e transformadores, e frutos para a eternidade. Concluindo essa palavra, eu gostaria de fazer um breve resumo daquilo que nós falamos, para que isso fique gravado na nossa mente, no nosso coração. O Senhor Jesus, ele deixou lições claras para nós. Nós somos os discípulos. O Senhor Jesus, ele é a videira, ele é a fonte de vida. E nós somos ramos dessa videira. E a única maneira de nós darmos frutos é estarmos ligados, juntos com Jesus. E nós somos chamados para produzirmos frutos. A principal evidência de um verdadeiro discípulo é a produção de frutos. E a produção de frutos espirituais. Amor, alegria, paz, paciência,
bondade, fidelidade, mansidão. E é Deus quem produz esses frutos em nós. Mas nós temos que estar ligados à videira. Portanto, meus irmãos, guardar os mandamentos de Jesus não é um fardo, mas é uma expressão do nosso amor para com Ele. Gostaria que os irmãos se colocassem em pé. E de tudo que nós ouvimos, o principal é que em todas as nossas relações, o amor deve ser a nossa principal motivação. A maneira como nós amamos revela quem nós somos de verdade. O Senhor Jesus, Ele deixou os seus mandamentos para nós, para que nós amássemos uns aos outros, mas amássemos verdadeiramente, sem interesse, amássemos como Ele nos amou. Nessa noite, em que nós estamos aqui na casa do Senhor, eu gostaria de convidar os irmãos, se você não tem vivido uma vida vinculada ao Senhor Jesus, se você tem sido um ramo que não está conectado à videira, se você não tem colocado a palavra de Deus no seu coração, para que ela habite em você, hoje você tem a oportunidade de renovar, de refazer o compromisso com o Senhor Jesus, de se reconectar, de que você coloque esse ramo novamente vinculado à videira. E com isso eu pergunto aos irmãos nessa noite, como é que você tem cultivado o seu relacionamento com Cristo? Como é que você tem cultivado o seu relacionamento com o seu irmão? De que forma você tem demonstrado o amor de Cristo aos outros? Lembre-se que nós fomos chamados para darmos frutos. Frutos de amor, frutos de alegria, de paciência, de paz, de bondade, de fidelidade. Ore nesse momento ao Senhor, e se você não tem sido esse ramo da videira, peça que o Senhor te restaure, peça que o Senhor trabalhe no seu coração, dê liberdade ao Espírito Santo de Deus nessa noite. Se você ouviu a voz do Espírito Santo, não endureça seu coração para com o Senhor. O Senhor, Ele nos dá a oportunidade, mas aqueles galhos que estão fora da videira, que não dão frutos, eles não são do Senhor. Se você tem sido esse galho seco, o Senhor te dá a oportunidade nessa noite de aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida e de fazer parte dessa videira. Fale com o Senhor nesse momento. Senhor Deus, Pai querido, Pai, nesta noite que nós estamos aqui na Tua casa, eu peço, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor alcance aquela pessoa que ainda não teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Pai, e os que estão, de alguma forma, Pai, vivendo uma vida de pecado, uma vida que desagrada ao Senhor, ó Pai,
Eu peço também que o Espírito Santo do Senhor toque esta vida, para que haja uma reconciliação com o Senhor, para que haja um retorno à casa do Pai. Ó Pai, a nossa vida é muito breve, é muito curta, e às vezes nós tiramos o foco do nosso olhar e olhamos para coisas que não agradam ao Senhor, que não trazem benefícios eternos para as nossas vidas. Ó Pai, volta o coração do Teu povo a Ti, Pai, que nós possamos nos ligar à videira verdadeira que é o Senhor Jesus, que nós sejamos ramos frutíferos, que nós tenhamos uma vida, Pai, que glorifica o Senhor Deus, que nós tenhamos uma vida que demonstra o amor do Senhor Jesus, que pessoas possam vir aos seus pés através da nossa vida, através do amor que nós dispensamos uns para com os outros. O Senhor deixou um mandamento para o Teu povo, para que nós nos amássemos uns aos outros. Põe no coração do Teu povo um amor verdadeiro, um amor baseado na Tua palavra, um amor baseado na Tua presença. Ó Pai, ajuda-nos a amarmos uns aos outros verdadeiramente, que nós sejamos irmãos em Cristo, não apenas da boca para fora, mas que nós tenhamos o coração ligados uns aos outros, assim como o Senhor deseja que nós tenhamos o coração ligado a Ti, ó Pai. Dá-nos esta graça nesta noite, ó Deus, que nós possamos ser uma videira frondosa, cheia de frutos que agradam ao Senhor, que glorificam o Teu santo nome. Assim, ó Pai, nós oramos nesta noite, agradecidos no precioso nome do Senhor Jesus. Meus irmãos,